pode começar. Bem, bom dia novamente a todos. Meu nome é Maria Caroline Barbosa do Monte Silva e eu sou orientada pela professora doutora Kelly Nogueira Ferraz. E o título do meu projeto é Atrofia do músculo masseter em modelo experimental de obesidade induzida pela redução do tamanho da ninhada neonatal. Bem, o sobrepeso e a obesidade são patologias crônicas que vão afetar a saúde geral do indivíduo devido ao acúmulo anormal ou excessivo de gordura. E esse sobrepeso e a obesidade podem acarretar ou vir concomitantemente junto com outras patologias, como a intolerância à glicose, diabetes mellitus do tipo 2, desordens cardiovasculares e também outras patologias que ainda estão sendo associadas. E o valor desse sobrepeso e da obesidade vem em constante crescimento ao longo dos anos. E esse valor no Brasil é cerca de 33,5% das crianças, elas possuem algum grau de sobrepeso ou de obesidade, e esse valor no Nordeste encontra-se em um percentual de 16,6% em crianças de 5 a 9 anos. Com esse constante crescimento, tanto aqui no país como em outros países do mundo, esse sobrepeso e a obesidade vem se tornando cada vez mais um problema de saúde pública. E a obesidade, ela é uma patologia que ocorre por uma natureza multifatorial, que podem ter fatores genéticos, metabólicos, culturais, comportamentais ou sociais. E dentro desses fatores metabólicos e comportamentais, tem-se a mastigação, que evidencia-se por um indivíduo que ele apresenta uma diminuição no tempo de mastigação por grama de alimento, apresenta um maior ritmo de ingestão e também um maior tamanho de mordida. Um maior tamanho de mordida, que isso relaciona-se com maior consumo alimentar e, consequentemente, assim, leva a uma elevação do peso. E é observado também em alguns estudos que alguns indivíduos que eles apresentam alguma alteração nesse padrão mastigatório, eles vão ter a tendência a escolher alimentos que sejam mais fáceis de mastigar, como são os alimentos que possuem um alto teor de carboidratos, ultraprocessados, processados, fast foods, do que preferir aqueles alimentos que têm uma maior dificuldade para mastigar, como são os alimentos ricos em fibras, as frutas. Então, essa população ela prefere esses alimentos que têm um alto teor calórico, que, consequentemente, assim, vão auxiliar nesse ganho de peso, nessa elevação do peso. E para que a mastigação ela ocorra de maneira adequada, a atividade muscular é extremamente importante. E dentre os músculos da mastigação, o músculo masseter é um dos mais importantes e será o centro do meu estudo, pois o músculo masseter ele é responsável pelo fechamento da mandíbula no momento da mastigação, sendo um dos mais importantes nesse processo. E uma falta ou excesso de aporte nutricional no período perinatal pode resultar em alterações permanentes na estrutura de órgãos e também muscular, como nós estudamos na pós-graduação. E essa falta ou excesso pode prejudicar diretamente o desenvolvimento de alguns músculos, e é isso que nós pretendemos estudar no meu projeto, se esse excesso de aporte nutricional pode prejudicar de alguma maneira o desenvolvimento do músculo masseter. E para se estudar a obesidade, alguns modelos experimentais de indução dessa obesidade têm tido uma crescente visão dentro dessa área acadêmica, e um dos modelos experimentais que tem sido mais amplamente estudados é a redução do tamanho da ninhada neonatal, que essa redução ela vai ocorrer devido a levar uma supernutrição, pois a ingestão calórica total de cada filhote de ratos, que é a realização desse modelo experimental é com ratos, vai levar essa ingestão calórica total de cada filhote, que vai ser aumentada em decorrência da redução da competição pelo leite durante o período de aleitamento materno. E também observa-se que no desenvolvimento da obesidade é observado o aumento de alguns fatores inflamatórios, principalmente na musculatura esquelética, onde observa-se que há o aumento de algumas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa
e a interleucina 6, que, através de um desequilíbrio entre a síntese e a degradação de proteínas durante essa inflamação, vai levar a uma atrofia muscular e também vai haver o aumento de alguns componentes, como a atrogina 1 e MUF1. Então, o objetivo principal do meu trabalho é compreender os mecanismos envolvidos nesse sobrepeso e na obesidade e, assim, levar a uma criação de estratégias terapêuticas eficazes que levem à melhora na qualidade de vida desses indivíduos afetados por essas patologias e também descobrir a relação, que é extremamente importante, entre o excesso de peso e essas alterações na função mastigatória, para haver um maior conhecimento e descobrir a influência nesse controle de apetite e saciedade dentro dessa relação entre o excesso de peso e essas alterações na função mastigatória. Bem, e como hipótese do meu trabalho, é que a obesidade induzida pela redução do tamanho da ninhada neonatal promova a atrofia do feixe superficial do músculo masseter, evidenciada pela redução da massa e do tamanho da fibra muscular, bem como pelo aumento dos atrógenos, atrogina 1 e MUF1, e devido a isso, sugere-se que essa atrofia seja decorrente da redução da atividade muscular e pela redução da quantidade de movimentos mandibulares mastigatórios. Como os objetivos, como eu falei anteriormente, será avaliar a atrofia do músculo masseter em modelo experimental de obesidade induzida pela redução do tamanho da ninhada neonatal. E os objetivos específicos são quantificar o peso corporal, o conteúdo de gordura corporal, os níveis séricos de glicose, colesterol e triglicerídeos, o peso e a área de secção transversa do feixe superficial do músculo masseter e, posteriormente, o conteúdo de atrogina 1 e MUF1 no feixe superficial do músculo masseter. Então, na metodologia do meu trabalho, seriam utilizados 32 ratos provenientes do biotério de criação do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, e após 72 horas, esses animais eles seriam distribuídos aleatoriamente em 2 grupos, no grupo controle, ou superalimentados, e esses filhotes seriam mantidos com as mães no período de lactação até o 21º dia, e após os 21º dias, esses animais seriam desmamados e alocados em gaiolas, com um total de 3 filhotes por gaiola, até a realização das análises aos 30 e 60 dias de vida pós-natal, quando eles seriam eutanasiados por decapitação, e para cada análise seriam utilizados até 2 filhotes machos de cada ninhada. Aqui, como eu já falei anteriormente, do 1º ao 21º dia, esses animais permaneceriam em fase de lactação com as mães. No 22º dia, eles seriam desmamados e seriam separados das mães. E do 30º ao 70º dia, seria realizada a quantificação de peso corporal, quantificação de tecido adiposo, tudo aquilo que eu falei anteriormente nos objetivos específicos. E com relação à análise estatística, a normalidade dos dados seria testada através do teste de Shapiro-Wilk, e na comparação das variáveis numéricas seria aplicado o teste de T-Student para amostras independentes, e caso apresentasse algum desvio na distribuição normal, seria utilizado o teste de Mann-Whitney e seria estabelecido como nível de significância estatística o valor de P menor que 0,05, e as análises seriam feitas no programa Prisma 6. Bem, eu trouxe aqui o cronograma, como o Alifer falou anteriormente. Toda a parte inicial de levantamento bibliográfico, essa parte de pesquisa que a gente pôde realizar em casa foi realizada, só que o início dos experimentos e das análises que estavam previstas para esse início de ano, principalmente agora em janeiro, a gente já tinha esse cronograma de iniciar. Como nós sabemos do cenário atual, devido à Covid, não foi permitido ainda esse início, o que torna uma impossibilidade da gente saber quando poderá iniciar e se esse projeto poderá ser realizado devido a esse tempo que ele leva durante esses experimentos. E com relação à viabilidade financeira, o meu projeto é viável e original, e ele foi aprovado pelo
edital de concessão de bolsa de mestrado da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, tem aí meu e-mail. Eu estou aberta a perguntas. Agradecemos a apresentação, Carol. Agora disponibilizaremos o tempo para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Pode se manifestar aqui no chat. Bom, Carol, eu já vi uma pesquisa de uma colega minha nutricionista que ela fez um trabalho semelhante com o seu, ela foi até a mesma orientadora, que foi realizado a avaliação da função mastigatória em crianças. Você chegou a ver esse trabalho? Sim, vi. O que é que tu achou dele em comparação ao seu? Os resultados esperados são semelhantes aos achados que foram no trabalho da colega? Como a Mayara deu uma cortadinha aqui. Os resultados esperados do seu trabalho, eles condizem, são parecidos com os resultados encontrados no trabalho da sua colega? Sim, são parecidos porque é a primeira vez que a gente está trabalhando com animais nessa linha de pesquisa de mastigação. E como nós sabemos, os ratos, eles têm uma função muscular muito parecida que os humanos. Então, esses resultados, eles têm uma semelhança. Só que para investigar mais fundo, ver essa questão de toda a função muscular, principalmente, nós faremos com ratos. Chegaram mais duas perguntas aqui no chat, eu vou ler aqui para ti. A primeira é como as pesquisas vão continuar esse ano e qual a perspectiva do seu trabalho? Então, é isso que eu falei anteriormente. Como nós não sabemos quando poderá dar esse início, ainda está naquela incerteza da realização ou não do meu projeto, porque nós tínhamos uma perspectiva de realizá-lo em 6 ou 7 meses. Então, está ficando um tempo um pouquinho apertado, o que está nos levando a criar um plano B, que é uma revisão sistemática. Mas, por enquanto, a gente ainda tem essa esperança que vai poder realizar. Mas até agora está complicado, principalmente agora que deu uma piorada, né? É verdade. Chegou outra pergunta aqui também. Houve um tempo hábil para elaborar sua pesquisa? Chegou a iniciar? É como tu falou agora há pouco, né? Essa parte inicial, que a gente faz a revisão da literatura, faz toda aquela pesquisa por computador, foi toda realizada, está tudo prontinho. O que realmente falta é essa possibilidade de entrar em laboratório, de começar a pesquisa, que não teve esse tempo ano passado e esse ano que a gente esperava começar, ainda não conseguimos. Muito obrigada, Carol. Obrigada também. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só deixar no chat que a gente passa para a Carol depois.